Olá, boa noite. O Senado pode votar nesta semana a proposta que dificulta a perda de cidadania brasileira para quem obtém outra nacionalidade. Vamos ver mais detalhes com a repórter Isabela Dutra. O primeiro item da pauta do plenário desta terça-feira é a proposta de emenda à Constituição que acaba com a perda automática de cidadania brasileira para quem obtém outra nacionalidade. Essa proposta já foi discutida no ano passado, então ela está pronta para ser votada em primeiro turno. Aí, então, ela precisa de mais 3 sessões de discussão para só daí ser votada finalmente em segundo turno. Se ela for aprovada, a perda de nacionalidade só pode acontecer, então, de 2 formas. Quando a naturalização for cancelada por decisão judicial ou ainda quando for feito um pedido expresso de perda de nacionalidade. Um outro item na pauta possibilita a conciliação não presencial nos juizados especiais. As audiências poderão ser feitas por videoconferência. O novo Código de Processo Civil já admite essa possibilidade de videoconferência em audiências, mas ainda não tem uma regulamentação específica para os casos de juizados especiais. Outra proposta garante estabilidade de 5 meses no emprego para quem ficar com a guarda de criança adotada em caso de falecimento da mãe adotante. E uma quarta proposta proíbe a venda a menores de idade de narguilés e outros produtos relacionados ao fumo, como cachimbos. O estabelecimento que vender pode ser interditado e multado em até R$10 mil. E o vendedor pode pegar uma pena de prisão de 2 a 4 anos. Segundo os médicos, a fumaça liberada no narguilé corresponde a de 100 cigarros. Uma sessão de 45 minutos pode produzir até 10 vezes mais nicotina que um cigarro comum, além de outras substâncias. E também pode provocar câncer de pulmão, problemas cardíacos, entre outras doenças. Enfim, são 8 itens na pauta e a ordem do dia começa nesta terça-feira, amanhã, às 4 da tarde. Notícias falsas, cenas de crimes, violações de direitos, abusos de toda sorte. Como fortalecer a sociedade para reagir a isso? O tema foi discutido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos desta segunda-feira. O foco foi para uma ferramenta que está chegando aí. É o aplicativo de celular Eu Fiscalizo. Um aplicativo à disposição de qualquer pessoa para que possa denunciar conteúdos impróprios. O Eu Fiscalizo, ele tem como objetivo a adesão da sociedade que participe ativamente no monitoramento da qualidade da programação das emissoras de TV aberta comercial, a TV por assinatura, o serviço de streaming, jogos eletrônicos, espetáculos, cinema, publicidades e as mídias sociais. Todos os conteúdos que não forem adequados, principalmente violência, sexo e nudez e drogas, fake news e a violação de direitos humanos. Para esta debatedora, no caso de programas policialescos na TV, direitos são desrespeitados a cada dia. Quando um jornalista, radialista ou apresentador afirma que determinado indivíduo ou grupo de indivíduos cometeu um crime, tratando não como suspeito, mas como culpado, estimular policiais, parentes de vítimas ou membros de uma comunidade a matarem ou espancarem pessoa acusada de cometer infração, delito ou crime. Estimular agentes de Estado a reprimirem manifestações por meio de violência física ou a retirarem de modo violento pessoas que ocupam áreas ou imóveis irregularmente. A gente não está querendo apontar para o apresentador especificamente como responsável por essas violações, mas como institucionalmente a empresa que é concessionária, ela tem que ser responsabilizada. O aplicativo não deve ser meio de censura, nem instrumento para controlar as emissoras e a própria sociedade. Trata-se, na verdade, de promover responsabilidade social. Como fazer isso sem censurar? Como fazer isso sem colocar
censura prévia. Como fazer isso sem restringir liberdades da sociedade? Então, é uma equação que a gente precisa trabalhar. Ele veio no sentido de dar responsabilidade ao cidadão, que na medida em que observa que seus direitos, o direito da criança e do adolescente, estão sendo violados, eles devem alertar para isso. A comissão mista instalada para investigar a propagação de notícias falsas na internet se reúne nesta terça-feira para ouvir um ex-funcionário de empresa suspeita de espalhar fake news durante a última eleição presidencial. A primeira reunião do colegiado nesta semana vai ouvir Hans Hieber, ex-funcionário da empresa de marketing digital Iacols, que é investigada por suspeitas de propagar notícias falsas durante as eleições de 2018. O requerimento para a participação do ex-empregado foi apresentado pelo deputado Rui Falcão. Na quarta-feira, a CPMI recebe representantes de empresas de telefonia. De acordo com os requerimentos de convocação apresentados pela deputada Luziane Lins, os depoimentos dessas corporações são fundamentais para os trabalhos da comissão. O senador Ângelo Coronel, que preside o colegiado, também apresentou o requerimento, convidando o presidente do Conselho Diretor da Anatel para debater métodos de combate às fraudes em cadastros de telefones pré-pagos. Estamos já com oitivas preparadas, já agendado com as plataformas sociais, com as empresas de telefonia, para a partir daí a gente começar a lavrar junto com a relatora o relatório final para que seja apreciado em plenário e a gente possa a partir daí ver quem merece ser indiciado criminalmente. A Comissão de Educação vai ouvir amanhã o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Os parlamentares querem explicações sobre os problemas com a correção e atribuição de notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A reunião está marcada para as 11 horas da manhã. Foram muitas reclamações, quase 200 mil. Os estudantes apontaram falhas na correção das provas do Enem e entraram com representações contra o teste. Mas os pedidos de revisão foram negados pelo Ministério da Educação. No entanto, pouco tempo depois, o MEC admitiu os erros e revisou as pontuações. A justificativa foi uma falha na gráfica que imprimiu as provas. Por causa das cores diferentes dos testes, as respostas de uma teriam sido associadas ao gabarito da outra. Foram identificados erros em pelo menos 6 mil provas. O desempenho do estudante no Enem é critério para concorrer no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferece mais de 230 mil vagas nas universidades federais de todo o país. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convidado pela Comissão de Educação aqui do Senado para explicar as falhas na correção do Enem e a contratação da gráfica. Ele também deve ser questionado sobre erros de gestão apontados por um relatório da Câmara dos Deputados. Está feito o convite para o ministro estar aqui na próxima terça-feira para nós discutirmos as questões das problemáticas do Enem deste ano que passou. No início do mês, parlamentares foram ao Supremo Tribunal Federal pedir o impeachment do ministro da Educação. Eles acusam Abraham Weintraub de crime de responsabilidade por conduta contrária aos princípios de transparência, eficiência e impessoalidade. Weintraub também é acusado de quebra de decoro pelas manifestações em redes sociais e na Câmara dos Deputados. Durante uma audiência pública, ele acusou as universidades de promoverem plantações de maconha. O pedido de impeachment também cita ineficiência na condução de políticas de alfabetização e omissão sobre o uso de recursos resgatados pela Lava Jato. A comissão mista que analisa a medida provisória 898, que liberou o pagamento de 13º aos beneficiários do Bolsa Família em 2019, vai fazer nesta semana mais uma tentativa de votar o relatório. Houve falta de quórum nas duas reuniões anteriores. A polêmica é porque o relator tornou o pagamento permanente. Hoje, cerca de 13 milhões e meio de famílias recebem o Bolsa Família. O benefício médio gira em torno de R$ 191 por mês. No ano passado, pela primeira vez, os beneficiários do programa receberam um pagamento a mais, o 13º salário, que foi autorizado pelo governo por meio de uma medida provisória, como um abono natalino. O pagamento já foi feito, mas a MP precisa ser aprovada pelo Congresso. E na comissão mista, onde está sendo analisada, ela foi modificada.
O relator da MP na comissão mista, senador Randolph Rodrigues, sugere no parecer que o pagamento do 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família seja permanente. Além disso, ele incluiu no texto o pagamento desse salário adicional a idosos e deficientes acima dos 65 anos que recebem o BPC, benefício de prestação continuada. Hoje são cerca de 4,8 milhões de brasileiros. O impacto financeiro é calculado em 9 bilhões de reais por ano. Randolph indica no texto de onde viriam os recursos para o pagamento: a tributação de lucros e dividendos pagos pelas empresas aos sócios e acionistas. A cobrança desse imposto foi suspensa em 1996. O relator, que propõe a alíquota de 15%, estima a arrecadação entre 50 e 63 bilhões de reais só para o governo federal. Outra fonte de recursos apontada é o aumento da CSLL, Contribuição Social do Lucro Líquido dos Bancos, de 15% para 20%, estabelecida pela reforma da Previdência, que entra em vigor em 1º de março. A mudança no texto provocou polêmica e a votação do parecer foi adiada 2 vezes na semana passada por falta de quórum. Nesta terça, a comissão vai tentar mais uma vez votar o relatório. A medida provisória precisa ser votada até o dia 24 de março, caso contrário, perderá validade. A minha equipe procurou a equipe econômica do governo. Não conseguiu os dados da equipe econômica do governo, embora estivesse procurando. Foi necessário nós contarmos com o trabalho competente dos consultores daqui da casa, que fizeram a estimativa do impacto. O nosso relatório é um relatório enxuto, que não traz impactos financeiros orçamentários graves para os cofres da União e aponta a origem, a fonte de recursos para suprir as demandas de ampliação do benefício de 13º para aqueles que recebem o benefício da prestação continuada. A reunião dessa comissão mista está marcada para as 2h30 da tarde. A Comissão de Constituição e Justiça faz nesta terça-feira 2 audiências públicas sobre a PEC, que dá mais flexibilidade para o gasto dos fundos públicos. A proposta de emenda à Constituição faz parte do Plano Mais Brasil. Vamos ver uma reportagem que explica essa proposta de revisão dos fundos. O FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, é abastecido com 1% do faturamento das operadoras do setor. Ele foi criado para, entre outras coisas, financiar serviços para a população de baixa renda. A implantação da banda larga em escolas públicas, por exemplo. Os recursos do FUST só podem ser aplicados nas finalidades previstas na sua criação. Aliás, essa é a característica de todos os fundos. O Fundo de Marinha Mercante, com quase 9 bilhões de reais. O ministro Tarcísio, da Infraestrutura, precisa de 100 milhões de reais para duplicar uma estrada, para atender uma necessidade urgente de um problema dentro do seu ministério. E não pode contar com esses recursos, os recursos estão aí parados há longos e longos anos. Alegando que o dinheiro fica amarrado, o governo encaminhou uma proposta que acaba com todos os fundos não previstos na Constituição Federal, nas Constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais. Na esfera da União, hoje são 248, nos quais estão estocados 220 bilhões de reais. Se os fundos forem extintos, o dinheiro acumulado vai para a conta única do Tesouro Nacional, estadual ou municipal. Os recursos serão usados para abatimento da dívida pública. No Orçamento Federal de 2020, o gasto previsto com a dívida passa de 917 bilhões de reais, montante que poderá ser reduzido com a liberação do dinheiro retido nos fundos. O relator acrescentou destinações. Combate à pobreza, que é fundamental na situação que nós estamos vivendo hoje, com muitos brasileiros abaixo da linha da pobreza, 15 milhões de brasileiros, outros com a renda muito pequena, em torno de R$ 413 reais por mês para 104 milhões de brasileiros, e depois para investimentos em rodovias,
em ferrovias, interiorização do gás e, principalmente, para a revitalização da bacia do Rio São Francisco, que é uma das minhas lutas aqui no Senado Federal. Temos que revitalizar o Rio São Francisco para garantir água para os estados receptores das águas do Rio São Francisco. Os fundos poderão ser recriados, mas somente por lei complementar, aprovada pelo Congresso, Assembleias Legislativas ou câmaras municipais, conforme o caso. O prazo para a recriação é o fim do ano seguinte ao da promulgação da emenda constitucional que acaba com os fundos. Os fundos previstos na Constituição Federal ou nas estaduais ou em leis orgânicas municipais estão preservados, assim como o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que não está previsto na Constituição, mas tem finalidade prevista na Carta Magna. O FAT, FNO, FCO, FNE do Nordeste, Fundeb, Fundo Nacional de Saúde, FPE, FPM, enfim, todos esses fundos constitucionais são resguardados nessa proposta de emenda constitucional. A autonomia do Banco Central está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne nesta terça-feira, às 10 horas da manhã. A pauta é prioridade do governo e também do Senado. E o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a autonomia da instituição em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos no fim do ano passado. O projeto em análise aqui no Senado pretende impedir interferências externas nas decisões do Banco Central. O texto estabelece mandatos fixos de 4 anos, permitida uma recondução para toda a diretoria. E o mandato do presidente da instituição começaria no 3º ano do mandato do presidente da República. A matéria foi aprovada na comissão, mas como recebeu 2 emendas em plenário, voltou para ser analisada novamente pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Uma das emendas é do senador Eduardo Braga. Fizemos uma emenda no projeto do senador Plínio exatamente para que nós possamos ter na autonomia do Banco Central o quê? A submeta da autonomia vinculada a quê? Ao crescimento econômico e o pleno emprego. Porque eu não consigo entender um banco central autônomo sem que tenha compromissos com uma meta de inflação, uma meta de emprego, uma meta de crescimento do PIB, sob pena de nós estarmos delegando a terceiros aquilo que a democracia pelo voto direto nos dá, que é a representatividade da população brasileira. A proposta que o governo defende para ser aprovada é a que está em tramitação na Câmara dos Deputados, mas que é de autoria do Executivo. O autor do projeto do Senado, o senador Plínio Valério, quer que o protagonismo da matéria seja do Congresso Nacional. Se a gente não seguir o nosso ritmo normal, um pouquinho acelerado, nós vamos mais uma vez largar o protagonismo e estar a reboque de um projeto do governo. Seguiu para a Câmara dos Deputados o primeiro projeto aprovado pelo plenário do Senado que surgiu de uma iniciativa popular através do portal E-Cidadania. O texto estabelece que pacientes com fibromialgia sejam dispensados da carência do INSS para solicitar aposentadoria por invalidez. Que inclui a fibromialgia no rol das doenças que asseguram a seus portadores a dispensa do cumprimento de período de carência para usufruir dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Pelas regras atuais, a pessoa com fibromialgia precisa contribuir pelo menos 1 ano para a Previdência antes de pedir aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. O texto que foi para a Câmara dispensa os pacientes de cumprir esse prazo para obter o benefício. Essas pessoas que apresentam esta dificuldade precisam, da parte do poder público, ter um olhar especial. Porque, de fato, a cidadania, a dignidade tem que ser assegurada. O que a gente procurou fazer, né, dada essa circunstância de afetar completamente o desempenho pessoal, a atividade pessoal e a vida diária dessas pessoas. A fibromialgia é uma doença crônica, provoca muitas dores no corpo e está associada à fadiga, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Eu fazia tudo muito rápido, fazia muito fácil, as coisas eu levava. Agora eu sinto muito pesada na hora de fazer.
até o próprio serviço, né, que seria para cuidar de criança, né, eu não tenho o mesmo pique. O projeto surgiu de uma iniciativa popular. Foi a primeira vez que o plenário aprovou um texto que nasceu da sugestão de um cidadão. E qualquer pessoa cadastrada no portal E-Cidadania pode sugerir um projeto de lei. Existe no portal E-Cidadania uma ferramenta que é denominada ideia legislativa. Então, como é que isso funciona? O cidadão tem uma determinada ideia, totalmente disforme, sob forma alguma. Eu quero que isso se faça uma lei sobre determinado assunto. Aí ele entra no portal, cadastra essa ideia. Essa ideia dele, qualquer que seja, fica num prazo de 120 dias submetido sobre consulta popular. Se ela obtiver, nesse intervalo de tempo, 20 mil apoiamentos, ela é remetida à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que vai analisá-la. Se a comissão achar que ela deva prosperar, ela deva ser transformada numa proposição legislativa, ela é transformada e começa a tramitação pelas demais comissões do Senado e, posteriormente, pelo plenário. O portal E-Cidadania também permite que os usuários opinem nos projetos, acompanhem as propostas em que têm interesse e mandem perguntas para os parlamentares durante as comissões. E ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.